Uma nova tentativa de atentado contra Donald Trump foi frustrada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O suspeito já está preso e vai responder por 2 crimes federais. Ryan Root, de 58 anos, está sendo acusado por porte ilegal de arma de fogo e pelo armamento não estar com seu registro legível. Ryan foi avistado escondido em um pequeno matagal pelos agentes responsáveis pela segurança de Trump. O suspeito estava armado com um fuzil AK-47 e equipado com câmeras a uma distância de aproximadamente 500 metros do local onde o candidato republicano jogava golfe. Houve troca de tiros e o suspeito tentou fugir dirigindo um carro, mas acabou sendo preso após uma perseguição que durou cerca de 45 minutos. A polícia ainda investiga quais teriam sido suas motivações. Em uma entrevista concedida a jornalistas norte-americanos, Trump culpou a retórica dos democratas Kamala Harris e Joe Biden pelo incidente. Para entendermos melhor os impactos desse novo atentado contra Donald Trump, nós recebemos agora a professora do curso de Relações Internacionais da SPM, Denil de Oliveira Roshacker. Olá, professora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Professora, nós estamos falando aí de um segundo atentado em exatamente ali 2 meses, se a gente levar em conta que o atentado na Pensilvânia aconteceu lá no dia 13 de julho. De que forma esse último acontecimento do fim de semana interfere nas eleições americanas? Neste momento, se a gente levar em conta aí que nós estamos o quê? Há 1 mês e meio das eleições, sendo que o pleito vai ser realizado no dia 5 de novembro. Olha, é um momento que dá mais impulso para a campanha do Trump, né? Já vinha tendo aí um impacto do crescimento da Kamala Harris, então isso estava dando quase que uma visão mais defensiva do Trump. Ele volta a ter aí um holofote grande nele, nesse momento da campanha. Isso pode engajar mais os seus eleitores e também gerar aí mais uma frente de argumentação que ele já está usando com relação aos democratas, né, de apontar que a retórica democrata também gera situações de instabilidade e violência. Então ele vai usar e vai se apropriar muito desse discurso, como a gente já viu acontecendo no primeiro atentado e agora com esse segundo atentado. Então isso pode aí ser um reflexo positivo para a campanha dele. De outro lado, os democratas vão mostrar que são as próprias ações do Trump que geram esse tipo de reação e que isso não é algo incentivado pelos democratas, mas é que sim resultado da própria lógica de atuação e da própria campanha do Trump. Então a gente vai ver mais embates, mais colocações de contraposição entre as duas campanhas, que entra em uma fase muito decisiva, que é na fase que tem que conquistar o eleitor para ir às urnas. Então, agora, falar também com aquele eleitor que está pouco mobilizado e que ainda está indeciso se vai ou não votar, apesar de já ter uma posição política definida. Professor, uma boa noite da minha parte. Mais além, digamos assim, da questão política eleitoral, do debate político entre democratas e republicanos, o Eliseu, nosso repórter, trouxe à tona justamente a questão dos candidatos estarem contratando segurança particular. O serviço secreto já vinha sendo muito criticado desde o primeiro atentado, esse que houve de fato o tiro a Donald Trump. Joe Biden pede mais dinheiro agora para o Congresso. É uma mancha nessa democracia americana? 2 atentados, ou um atentado que foi adiante e um segundo atentado que chegou bem próximo de ser tentado nos Estados Unidos. Isso é uma mancha para a democracia e para o país também? E pode refletir também no atual governo?
Olha, já venha refletindo desde o primeiro, né? A pressão sobre o serviço secreto aumentou e questionamentos sobre a forma como o serviço secreto tem conduzido não só no caso do Trump, mas também aí as dúvidas sobre todos as pessoas que estão sendo acompanhadas pelo serviço secreto. Esse já é mais um caso e mais um elemento para questionar não só a estrutura, como também a estratégia do serviço secreto. Apesar do Trump, acho que é bom colocar, tenha dito que ele viu como uma ação muito rápida e quando eles perceberam a situação de ameaça, já foram muito rápidos em atuar. Mas mesmo assim é uma situação que mostra fragilidade. E do ponto de vista geral, sobre a democracia americana, essa eleição ela é uma eleição que vem sendo pautada aí por muitos desafios que mostram as dificuldades do país. Né? De um lado, essa situação e essa polarização muito forte, mas a presença e uma presença cada vez maior da violência como parte do elemento da lógica política é um ponto que demonstra aí as fragilidades e as dificuldades da democracia americana. E se a gente olha pesquisas que têm sido feitas sobre a aceitação da violência, que acho que além do ato da violência, há uma normalização da violência a partir do discurso, e agora a gente está vendo a partir também da ação. Então, este é um dado preocupante. Então, as pessoas entendem que a política ela está neste momento sendo cada vez mais permeada pela violência e as pessoas aceitando isso. Aí sim é uma grande ameaça para a democracia, não só americana, mas em qualquer sistema em que a violência começa a ser parte dos embates e da lógica de atuação de partidos e políticos. Professora, esse novo atentado abre novamente uma discussão à necessidade de se restringir as armas à população dos Estados Unidos. Você acredita que existe uma necessidade mais urgente de uma regulamentação mais severa nesse sentido? Olha, essa discussão aparece quando tem situações como essa, né, de um lobo solitário que tem acesso a armas e faz um ato de violência, como a gente vê também em todos os casos americanos de atentados em escolas, em áreas públicas, né? E recentemente aconteceu em uma cidade também. Então, sempre volta a questão da regulamentação, mas ela esbarra na própria lógica americana, um dos temas de maior polarização e de diferença entre republicanos e democratas, de que existe também uma percepção de que existe um direito a se ter acesso e poder se armar, então, em função da segunda emenda. Então, esse debate, ele continua sendo um debate que avança muito pouco, mesmo com as situações de violência que a gente vê crescentes e das inseguranças que ela traz para qualquer cidadão nos Estados Unidos e em qualquer cidade americana. Ela não é um fenômeno de uma cidade pequena ou de uma cidade grande e nem só do sistema político, ela está na sociedade como um todo. Então, apesar de muitas iniciativas, de tentativas de avanço, ela sempre esbarra nas lógicas locais e a gente sempre tem que levar um outro fator. É uma legislação que ela é muito estadual. Então tem estados que vão ser mais restritivos e vão ter estados que vão ser muito menos restritivos. E esse é um dos dilemas constantes da sociedade americana e do sistema político americano. Tá certo, professora. Obrigado pela participação. Um forte abraço e até uma próxima.